Você é um cientista, trabalhando em uma sala extremamente limpa de um laboratório na Rússia, escrevendo os principais resultados da sua pesquisa lá, tranquilão, quando de repente soa um alarme. Você sabe que aquele alarme não é um simples alarme de incêndio, mas sim um alarme que nunca toca, aquele que provavelmente só o seu laboratório possui, que você fez 1 milhão de treinamentos esperando que ele nunca tocasse. Mas ele toca e aquele alarme continua. Você sabe que aquilo significa que alguma coisa muito grave aconteceu, mas não sabe exatamente o que, e tem de evacuar rápido o laboratório. Quando todos se reúnem do lado de fora, você percebe que o seu laboratório de segurança máxima, aquele que tinha uma sala exclusiva para guardar vírus e bactérias mortais, foi invadido. Quando a poeira começa a baixar e você começa a ligar os pontos e a polícia começa a investigar de fato o que aconteceu, você percebe que chegou a hora. A hora que você não queria que chegasse nunca. Terroristas invadiram o seu laboratório de biossegurança 4 e roubaram amostras de varíola. A população se revolta. Como um vírus tão mortal que mata 30% dos infectados e que foi responsável por grandes epidemias no passado pode ser simplesmente roubado? E para piorar, isso disparou uma reação em massa na população mundial, já que apenas 2 países possuíam amostras do vírus da varíola, os Estados Unidos e, é claro, a Rússia. A população se pergunta: mas por que eles não destruíram essas amostras de varíola se o vírus já tinha sido erradicado da face da Terra? Por que cientistas tinham que ficar guardando um vírus em laboratório? E aí você retorna àquela mesma sala extremamente limpa de um laboratório na Rússia e percebe que tudo aquilo não passou de um sonho, porque de tanto escrever sobre resultados científicos, você ficou tão cansado e acabou cochilando. Mas aquele acontecimento, aquele sonho estranho, acabou marcando a sua vida dali para frente. Você não conseguia mais ir trabalhar sem pensar o que realmente aconteceria se o vírus da varíola escapasse. Então você começou a pesquisar sobre a varíola e perguntou aos seus colegas se eles conheciam ou sabiam alguma coisa sobre esse vírus que ficava guardado naquela sala protegida do laboratório onde você trabalha. Percebeu que seus colegas pouco se importavam e nem ao menos tinham pesquisado sobre a varíola. Isso porque todos os seus colegas não vivenciaram essa doença erradicada na década de 80. Mas o que aconteceria se um dia o vírus da varíola escapasse? E aí, pessoal, Lucas aqui para mais um vídeo daqueles para te fazer refletir aqui no Olá Ciência. Então, se você gosta dessas histórias que te fazem pensar, clica no gostei aí embaixo, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui. Se inscreve no canal para me ajudar a continuar nessa missão de divulgar ciência e bora falar do que interessa, né? Varíola. Você já deve ter ouvido falar da varíola, doença que matou milhares de pessoas na Idade Média, que inclusive foi trazida para as Américas pelos conquistadores espanhóis e portugueses e contaminou populações de astecas e indígenas por aqui. Mano, os caras lá em 1500 já traziam uma arma biológica e nem sabiam. Essa doença já assombrou a humanidade várias vezes e as maiores epidemias de varíola aconteceram nos anos de 165 a 270 depois de Cristo. No Império Romano, pessoal, há relatos que dizem que a varíola matava 5.000 pessoas por dia só em Roma. Acho que pode excluir isso aí do roteiro, porque aqui no Brasil morrem 1.000 por dia e a galera tá fazendo churrasco. 5.000 tá quase lá, acho que nem vai impactar muito não. A taxa de mortalidade da varíola está em 30% dos infectados. E por ser um vírus que não existem remédios eficazes contra ele, como existem para bactérias, isso é um agravante. E pior, essa taxa foi calculada para populações que já tinham certa imunidade ao vírus, porque elas conviviam com a doença. Como o último caso da varíola foi registrado lá em Bangladesh em 1975, todo mundo que nasceu depois dos anos 70 não tem imunidade alguma contra esse vírus. A varíola causa febre, dor no corpo, mal-estar, sintomas simples. O problema é que depois de 2 a 4 dias depois do início dos sintomas, começam a aparecer erupções na pele, a febre aumenta e a pessoa pode morrer. Nessa fase, a pessoa se torna muito infectante, podendo transmitir para outras pelo contato. Mas é lógico, né, que se alguém desenvolvesse varíola hoje, essa pessoa seria logo isolada e tratada, e ninguém se infectaria, né? Não faz sentido dar um abraço em alguém que está doente desse jeito, né? Mas aí que tá. Nem tudo é tão simples. Adivinha qual que é a outra forma que a varíola é transmitida? Pelo ar. Isso mesmo. O vírus da varíola é transmitido por pessoas infectadas que espirram ou tossem. Tá até me lembrando um vírus aí que causou uma pandemia em 2020. Como é que é o nome mesmo? Coronavírus. Agora você entende por que o nosso amigo cientista ficou tão abalado com o sonho? Mas se a varíola é tão perigosa assim, por que os 2 únicos laboratórios que guardam amostras desse vírus não destroem ele de uma vez por todas? Bom, isso tem sido tema de debate há décadas.
e as razões parecem ser muito mais políticas do que científicas. Por coincidência, os dois laboratórios que guardam amostras de varíola são laboratórios de biossegurança máxima, um deles localizado no Centro de Controle de Doenças em Atlanta e o outro na cidade de Kostovo, na Rússia. Isso mesmo, dois países, velhos inimigos da Guerra Fria, guardam amostras de um vírus que já matou milhões de pessoas no passado. Eles alegam que as razões científicas são que essas amostras são importantes para a pesquisa, caso seja necessário o desenvolvimento de uma vacina, caso a doença volte a surgir. Poxa, mas se a única forma da doença voltar é se o vírus escapar do laboratório, não era melhor eles destruírem as amostras? Na verdade, essa não é a única forma da doença voltar. Depois de declarar que a doença havia sido erradicada, a OMS declarou que as últimas amostras de vírus varíola no mundo deveriam ser guardadas só nesses dois laboratórios, dos Estados Unidos e da falecida União Soviética. Mas nenhum órgão independente checou se foram realmente guardadas lá. Tem relatos de laboratórios que depois de anos encontraram lá as amostras guardadas e esquecidas no fundo do freezer e tiveram que destruir elas. Além disso, com o avanço da genética, mesmo que a gente jogue fora as últimas amostras de varíola, nós vamos poder criar outras a partir da engenharia genética. O genoma do vírus da varíola é muito bem conhecido e registrado. Basta sintetizá-lo lá em laboratório e infectar células para criar o vírus de novo. Obviamente, isso depende de uma série de mecanismos de qualidade que só laboratórios muito bem equipados possuem, o que dificulta o trabalho de terroristas que queiram sair criando um vírus da varíola por aí, né? E por fim, sinceramente, eu não acho que destruiremos as amostras de varíola. Afinal, Estados Unidos e Rússia teriam que entrar em um acordo em que um confia no outro plenamente. Parece que os nossos cientistas vão continuar tendo pesadelos com a varíola por um bom tempo. Mas quer saber? Tem um assunto que me assusta ainda mais. O negacionismo científico, que se transformou em uma corrida por curas milagrosas para tratar o coronavírus, como a cloroquina, que tem sido apontada como a solução. Então, se você quer ver qual que é a minha reação a essa história, clica nesse vídeo aqui. Ou se você quiser ouvir tudo que a gente tem sobre cloroquina, clica nesse vídeo relacionado. Espero que você tenha gostado, clica no se inscreva aí embaixo, conheça o nosso programa de membros no Seja Membro e compartilhe esse vídeo com as pessoas. Um grande abraço e até a próxima.